Graça e paz a todos. Desde já, Shalom Adonai a todos. Peço a vocês, deixe depois seu like, inscreva no canal e, se puder, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? Infelizmente, às vezes é a razão do fracasso. Em Mateus 14, versículo 30, nós temos um episódio que aconteceu na vida de Jesus, né, e dos discípulos. Mateus 14, 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, ou estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? É interessante que aqui nesse passo interessante aqui, Pedro, né, o apóstolo querido, o apóstolo que estava sempre com Jesus, né? Nesse episódio, Jesus anda por sobre as águas e Pedro também se atreve, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Né? Em outra tradução diz: todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Sentindo o vento forte, teve medo. E sempre é assim, nessa ordem. Vem o episódio, desencadeia uma situação e sempre o que acontece? O medo. O medo nos paralisa, o medo nos faz afundar. Pois assim que o vento, né, se nós não estivermos preparados, não é, para o vento, nós vamos dar lugar ao medo. Isso sempre é nessa ordem. Temos que estar preparado para o vento, né? Ou então vamos dar lugar ao medo. E se houver medo, vamos afundar. Se houver medo, vamos sucumbir. Se houver medo, o bicho vai pegar. O bicho vai atacar. Porque ele sente cheiro do medo. O medo é ausência de fé. Quando temos medo, insegurança, dúvidas, isso é desastroso. Sempre na nossa vida. Medo, dúvida, descrença, insegurança são sentimentos que nos levam para o fundo. Na verdade, dúvida, né? A dúvida, o medo, o fracasso, né? Tem muito a ver. Sempre acontece junto, não é? Eu consigo? Não. Dúvida. Será que eu vou conseguir? Não vou. Medo, paralisação. O medo nos paralisa, não é? E fracasso. O fracasso, na verdade, ele nos deixa extasiado. Né? Ou então nós temos que ter fé, coragem e vitória. É sempre nessa ordem. Dúvida, medo, fracasso. Assim que temos dúvida, acabamos por ter medo. Logo temos, em sequência, em desastre, né? em decorrência disso, o fracasso. Né? Mas assim que adquirimos fé, damos lugar à fé, nós acabamos tendo coragem e logo depois vitória. Não é? Submetemos-nos à palavra de Deus, submetemos ao ânimo. Né? Fé é submeter-se às palavras de Deus. Não é? E coragem é ânimo. Né? E vitória é a colheita desse investimento. Né? Talvez medo, né? Domínio do homem é algo que está em nós. Nós é que precisamos vencer. Em geral, os animais atacam quando pressentem um medo do homem. Nós
liberamos uma química, liberamos um odor, um cheiro quando estamos com medo. E os animais sentem esse cheiro. Né? O homem é superior. Ele tem um domínio, porque Deus colocou o homem para dominar. Mas se demonstrar medo, gente, se demonstrar medo, o animal ataca. Os animais atacam. Ele percebe pelo cheiro e ataca. Não é? Eu fico imaginando por que Satanás convenceu Eva. Por que ele focou em Eva e não em Adão? Talvez Eva estava menos preparada. Não é? Usou da serpente, da astúcia. Então, quando o homem está com medo, o homem começa a suar, a transpirar. Né? E ele começa a exalar um odor, sabe? Perceptível, né? Perceptível aos animais. Os animais percebem, né? Especialmente a cobra, né? Ela percebe o medo, tá? A gente sabe que nos circos a firmeza do domador ela subjuga o animal. O domador ele só é um bom domador quando ele tem firmeza, ele não exala esse suor de medo, né? A firmeza do domador subjuga o animal que ataca se perceber a fragilidade do domador, né? Conforme explica o domador de um circo sobre isso, né? Então, o que o homem tem que fazer é se segurar nessa situação de medo, né? Em Gênesis 1:26, a palavra nos diz que Deus, né, o Senhor nos fez, façamos o homem a nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança, diz em Gênesis 1:26. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e que mais? Né? Sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre os répteis, né, que se movem sobre a terra. Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado. Né? Deus não criou o homem para ter medo e ser dominado pelas circunstâncias, mas para dominar as circunstâncias. Mas o medo nos desfavorece. Em Salmos 8, versículo 6, diz assim, olha que diz em Salmos 8, 6, ó, fazes com que ele tenha domínio sobre as cobras, ou melhor, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de suas mãos. As obras das mãos de Deus, o que é? Tudo o que existe na terra. Tudo puseste debaixo de seus pés. Né? Salmos 8, 6. Os animais da terra não temerás. Jó 5, 22 diz, da assolação e da fome te rirás. Você vai rir da assolação e da fome. E os animais da terra não temerás. Né? Então, um medo, claro que é a ausência de fé. Se o medo chegou, quando eu estou com medo e inseguro, é porque eu deixei de olhar, na verdade, para o que Deus pode fazer, não é? E passo a olhar, né, para o que a situação pode me fazer. Eu começo como Pedro, tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, como no episódio que nós lemos no início dessa palavra. Ele simplesmente tirou os olhos de Jesus. Estava indo bem, andando por sobre as águas, tranquilo, estava indo bem. Mas ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e passou a afundar. Lá em Josué 1:9, o Senhor diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde você andar, o Senhor Deus é contigo. Em Mateus 1:20, né, diz assim, e projetando ele isto,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo. Imagine José, estava com a cabeça toda embaralhada, né? Com, com a notícia de que Maria estava grávida e não foi ele, e ele era o marido, ele ainda não tinha coabitado com ela, né? Então diz lá, né, o anjo do Senhor dizendo: José, não tenha, filho de Davi, não tenhas medo, não temas, né? Não temas receber a Maria, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Você já pensou que notícia, em sonho ainda, subjetiva, né? Hoje parece um sonho. Imagine como é difícil para um homem, né? José era o cara, meu. José era o cara. Porque não é qualquer um que ia confiar na mulher depois disso. Mas ele era um filho de Davi mesmo, o homem escolhido para aquilo que Deus, né, o tarefou, na verdade. Em Lucas, né, 1,13 diz: Mas o anjo do Senhor disse, né, lhe disse, Zacarias, não temas, são homens que receberam visita de anjos. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de João. Né? E lá pelo versículo 30, né, em Lucas 1 mesmo, diz também: Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Né? Então a gente vê aqui essa coisa de não temas, não tenha medo, confia, acredite. Porque se do contrário, nós não podemos ser instrumentos de Deus. Em Lucas 5,10, diz: de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores, ou pescador de homens. Não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha nenhuma descrença, confia. Em Lucas 8,50 também diz: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Não temas, crê somente e será salvo. E a Bíblia é toda cheia, os versículos que falam sobre isso. Em Atos 18 também, versículo 9, não é? A palavra também fala sobre isso, né? E disse o Senhor, 18:9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Não temas, mas fale e não te cales. Em Atos mesmo, 27, 24, a gente vê aqui, né? 27, 24 de Atos. Olha que interessante, né? É tudo pessoas que receberam esse alerta, né, de Deus, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha que interessante, é um naufrágio, estavam num barco, Paulo estava sendo transportado, sendo preso, né? Estava preso, estava, na verdade, sendo levado, né, diante de César. Disse o Senhor, né, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, você vai chegar lá. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quer dizer, ninguém daqui vai perecer, fica tranquilo, não tenha medo. Então é bem importante a gente parar para pensar sobre essas coisas, não é? Apocalipse 1,17 também diz, né? E eu, quando vi, João diz, eu caí a seus pés como morto, né? E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, você não vai morrer. Eu te escolhi, eu sou o primeiro e o último, eu sou Deus. O primeiro e o último, alfa, ômega, princípio e fim. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? É que o medo
Ele faz parte da nossa natureza, mas só atrapalha. Medo é ausência de fé. Se você está numa bifurcação na tua vida em que você chegou ao ponto de entender o seguinte: puxa, o que eu faço agora? Você não sabe como fazer. Se você paralisa, se você para, se você vai para a direita, se você para a esquerda, se você prossegue. Geralmente, quando paralisamos, é o medo. Damos lugar à carne, damos lugar ao velho homem, damos lugar ao instinto humano. Temos que olhar para esses versículos e olhar para dentro do nosso coração e perscrutar para ver se dentro de nós não existe algum tipo de medo, temor. E temos que extirpar da nossa vida todo o medo e todo o temor, para que Deus possa aperfeiçoar a fé que Ele iniciou a fazer em nós. Porque o medo precede o fracasso. Assim que tivermos medo, começamos a fracassar. Porque o medo é dúvida. Quando temos medo, estamos dando lugar à falta de fé. E se falta fé, não cremos, não confiamos. Como é que Deus vai agir se a proposta é: se tu creres, verás a glória de Deus? Confie em Deus, confie em Jesus, creia em Deus, creia também em mim, Jesus dizia. Então nós precisamos parar para analisar esses aspectos. O medo é o maior vilão que está por trás de todo o fracasso que nós temos. É o medo. É medo do sistema, medo do homem, medo de perder o emprego, medo de perder o casamento, medo de perder, medo de tanta coisa. Nós temos medo. E o medo, além de nos paralisar, o medo coloca as criaturas, né, os animais em vantagem. O inimigo sente cheiro do medo. Medo é ausência de fé. Por isso que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Grande abraço a todos. Fique na paz desse grande amor. Shalom Adonai a todos. Que Deus abençoe você. Deixa depois o seu like. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Fique com Deus.